Bom dia, vamos à nossa live, né? Conforme colocamos ontem, né? Estaremos a realizando, né? Às 10 horas da manhã, ou 10 horas em ponto. Hoje trazendo então o início de uma série de estudos, né? Desta obra. Aqui está o 18º volume, né? Das obras psicológicas completas de Freud, do editor Imago. E aí tem, além do princípio de prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos, 1920 a 1922. Conforme dissemos, estamos aqui para fazer o estudo do trabalho Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Hoje, com a introdução, né, que o Freud traz à obra. Mas antes de irmos para a introdução em si, né, vamos ler aqui a nota do editor inglês, né, que ele diz o seguinte: na primeira edição alemã, alguns parágrafos do texto foram impressos em tipo menor. Na ocasião, o tradutor inglês foi instruído por Freud para transferir esses parágrafos para notas de rodapé. A mesma transposição foi feita em todas as edições alemãs posteriores, à exceção do caso mencionado na página 106 adiante. Freud fez algumas ligeiras alterações e acréscimos nas edições posteriores do trabalho. A presente tradução inglesa constitui versão consideravelmente alterada da publicada em 1922. As cartas de Freud mostraram que a primeira ideia síntese de uma explicação da psicologia de grupo lhe ocorreu durante a primavera de 1919. Nada resultou disso na ocasião. Em fevereiro de 1920, porém, estava trabalhando no assunto e já escreveram um primeiro rascunho em agosto do mesmo ano. Foi somente em fevereiro de 1921, contudo, que começou a lhe dar forma final. O livro foi terminado antes do fim de março de 1921 e publicado cerca de 3 ou 4 meses mais tarde. Essa nota é interessante nesse segundo parágrafo, né? Dessa nota do editor inglês, que nós vemos aí o quanto que os gênios, como Freud, eles têm um trabalho, né, muito grande. Alguém atribui a Einstein, não sei se realmente a frase é dele, de que o gênio é 90% transpiração e 10% inspiração. Porque havia um mito, né, de que a pessoa, quando ela tem uma genialidade, né, ela alcança tudo muito rápido, né, e não precisaria trabalhar para chegar lá. E na verdade não é assim, né? Eles trabalham muito para alcançar os seus resultados. Então, para Freud escrever esse texto, Psicologia de Grupo e Análise do Eu, ele inicia com uma ideia, né, em 1919. Em fevereiro de 1920, ele trabalha no assunto, já escreve um primeiro rascunho, né, em agosto de 1920. E em fevereiro de 1921 é que ele realmente começa a finalizar o trabalho. E em março de 1921, no final de março, antes de terminar, né, o mês de março, ele encerra, dá realmente a forma final ao trabalho. E só 3 a 4 meses depois, lá para julho, agosto, é que realmente, né, o trabalho vai ser publicado no ano de 1921. É interessante nós falarmos isso, né, porque
muitas vezes, né, eu, enquanto escritor, quando vou escrever um artigo ou vou escrever um texto, quando está pronto e recebo, né, aquelas considerações positivas, né, de que está muito bom, está perfeito, o trabalho que é para se chegar ao resultado final não é visto, né? E é um trabalho solitário. Escrever é um trabalho solitário, né? Em que nós aprendemos a estarmos bem conosco mesmo, em nossa solidão. Estamos na companhia de nós próprios e com os nossos pensamentos ali criativos, né? Inventivos, criando, né? A partir da escrita, nesse sentido de escritor, né? Que eu estou a colocar. Vamos prosseguindo com a nota do editor inglês. Há pouca ligação direta entre o presente trabalho e seu predecessor imediato, além do princípio de prazer, de 1920. E aqui, né, como mostrei a capa da obra, além do princípio de prazer, realmente antecede o trabalho de psicologia de grupo e análise do eu. Então, não é uma continuidade daquele trabalho anterior, além do princípio de prazer. A psicologia de grupo e análise do eu está muito ligada a outras obras, né, que o editor inglês vai pontuar para nós aqui. As sequências de pensamento aqui, seguidas por Freud, derivam mais especialmente do quarto ensaio de Totem e Tabu, 1912 a 1913, de seus artigos sobre o narcisismo, 1914, cujo último parágrafo aborda, de forma altamente condensada, muitos dos pontos aqui debatidos, e de Luto e Melancolia, 1917. Freud também retorna ao seu primeiro interesse pelo hipnotismo e pela sugestão, que datava de seus estudos com Charcot em 1885 e 1886. Nós sabemos, né, que na Salpêtrière, Freud estudou, né, e observou bem com Jean-Martin Charcot os processos de hipnose, tanto no alívio quanto na cura da histeria, né? Diria que provavelmente até mais pelo alívio, né, dos sintomas. E o Freud, ele realmente ficou intrigado com os processos que o Charcot fazia. Porque quando ele colocava um homem ou uma mulher, né, e eram mais mulheres até a época, né, em processos de hipnose, o Freud via como que realmente, após o processo hipnótico, os sintomas não estavam ali presentes. A pessoa melhorava. Só que há um fator aí, né? Na hipnose, eu que também hipnotizo, mas óbvio, não trabalho profissionalmente, né? No campo da psicanálise, nós não usamos de hipnose, né? Já trabalhei sim, né? Em outro campo, completamente diferente, com a hipnose. E nesses estudos da hipnose, as experiências com a hipnose, nós vemos que há melhoras dos sintomas, né, que há todo o seguir, né, da sugestão do hipnotizador, né, pela pessoa que foi hipnotizada, e essa sugestão funciona, porque a pessoa está sob o controle do hipnotizador e ela segue a sua ordem, o seu comando. E quando se diz que a sua dor de cabeça passa,
a dor de cabeça passa quando se desperta a pessoa do transe. Porque se dá uma ordem de que quando ela despertar, ela não terá mais dor de cabeça. O que, claro, disse que não era uma questão estritamente fisiológica, e sim uma questão psíquica. Até porque se investigamos que se a pessoa está tomando medicamentos contra a dor de cabeça e aqueles medicamentos não fazem efeito, há algo realmente, né, de psíquico aí, e não fisiológico, biológico em si mesmo. Então Freud, ele, ao olhar as experiências de Charcot, ele começou a pensar qual processo estava por trás daquele fenômeno. E qual processo, ou quais processos estariam por trás das doenças, né, dos sintomas apresentados pelas pacientes. Os dois últimos parágrafos da nota do editor em inglês diz assim: tal como o título indica, o trabalho é importante em dois sentidos diferentes. Por um lado, explica a psicologia dos grupos com base em alterações na psicologia da mente individual. E por outro, leva um passo à frente a investigação freudiana da estrutura anatômica da mente, já prenunciada em Além do Princípio de Prazer, 1920, e a ser completamente elaborada em O Ego e o Id, 1923. Extratos da primeira, 1922, tradução deste trabalho foram incluídos na General Selection from the Works of Sigmund Freud, de Reichmann, 1937, 195 a 244. Aqui, nós já vemos que o Freud, ele tanto explica a psicologia dos grupos em base em alterações na psicologia da mente individual, ele observa o indivíduo em si e ele vai, então, dessa observação desse indivíduo, ver esse indivíduo dentro de uma instituição, né? Pode ser uma igreja, né? Um grupo profissional, uma escola, uma faculdade, né? O núcleo familiar, e dali ele vê as alterações, né, do comportamento do indivíduo quando em grupo, diferente de quando ele está só. As suas falas, as suas ideias, muitas vezes também, diferenciadas. E é isso que o Freud vai buscar entender. Por que isso acontece? E é justamente essa a nossa proposta aqui, de estudarmos como Freud, né, vai trabalhar isso e vai pesquisar sobre isso, vai estar estudando outros autores e vai estar trazendo, né, novas teses, novas hipóteses para explicar esse fenômeno. Então agora vamos ao livro em si, no capítulo 1, Introdução, Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Eu vou lendo e em alguns parágrafos eu vou parando e fazendo alguns comentários. Introdução. O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de grupo. Aqui há uma nota que eu acho interessante nós lermos, né? No correr de toda esta tradução, utiliza-se a palavra grupo como equivalente à palavra alemã Masse, muito mais abrangente. O autor emprega essa última palavra
para traduzir tanto o grupo de MacDougall como também a foule de Le Bon, que seria mais naturalmente traduzida por multidão em inglês. A bem da uniformidade, contudo, preferiu-se grupo também nesse caso, e a palavra substituiu multidão, mesmo nos extratos da tradução inglesa de Le Bon. Então, preferiu o tradutor usar a palavra grupo, né, do que a palavra multidão, até porque um grupo ele pode não ser uma multidão, né, e um grupo pequeno pode trazer também alterações no comportamento. Retomando, o contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de grupo, que à primeira vista pode parecer pleno de significação, perde grande parte de sua nitidez quando examinado mais de perto. É verdade que a psicologia individual relaciona-se com o homem tomado individualmente e explora os caminhos pelos quais ele busca encontrar satisfação para seus impulsos instintuais. Contudo, apenas raramente e sob certas condições excepcionais, a psicologia individual se acha em posição de desprezar as relações desse indivíduo com os outros. Algo mais está invariavelmente envolvido na vida mental do indivíduo, como um modelo, um objeto, um auxiliar, um oponente, de maneira que, desde o começo, a psicologia individual, nesse sentido ampliado, mais inteiramente justificável das palavras, é, ao mesmo tempo, também psicologia social. Para Freud, a vida mental nossa, nossa vida psíquica, ela está inevitavelmente entrelaçada com a presença e influência de outros. E esses outros são outras pessoas. É a influência do meio em que vivemos. Então, o Freud vai observar que não se tem o indivíduo isolado. Por isso ele diz que a psicologia individual, quando nós pensamos nesse sentido ampliado, ela é também psicologia social. Ele vai trabalhar bem esse aspecto. E essas outras pessoas não são meros acessórios externos, não. Não são objetos que estão ali como enfeites. Mas são elementos constitutivos da própria experiência psíquica e que podem aparecer de diversas formas, como um modelo, por exemplo, alguém a ser imitado. Quantos fãs, por exemplo, imitam seus ídolos? Quantas pessoas que defendem e gostam, deixam aquele político que buscam estar imitando-o, não exatamente sua maneira de falar nem nos seus gestos, mas na forma de pensar. E às vezes até no tom de voz e na forma de falar. Um objeto, pode ser um alvo de amor, de desejo, ou um investimento libidinal. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser a casa, pode ser a sua biblioteca. Um auxiliar, alguém que oferece suporte, cuidado ou ajuda. Aquela pessoa que está sempre ali com a gente e que em qualquer momento que nós estamos precisando, aquela pessoa está ali para nos auxiliar, para nos dar aquele suporte, cuidar, dar uma ajuda.
E isso fala também, né, muito da questão da dependência emocional, né? A gente precisa estar atento a isso. Precisamos estar atentos a essa questão. Até um oponente, né? Alguém com quem se compete, se conflita ou se diferencia, né? Nós vemos muito isso em família, né? Uma pessoa, seja a figura de pai, de mãe, de padrasto, madrasta, de irmão, de irmã, de tia, de primo, de sobrinho, de avô, de avó, enfim, em que não se gosta, né, de se estar ali com aquela pessoa, porque há conflitos, né, e parte muito, né, do indivíduo o conflitar aquela pessoa. E o não conflitar, no competir, se quer dizer assim, eu sou melhor que você, né? Eu sei fazer mais e melhor do que você. Eu posso mais do que você, né? E aí o que isso diz, né? Isso diz de que isso carrega uma carga libidinal, né? Que realmente se coloca na posição de que se eu posso mais do que tal ou qual pessoa, eu estou fazendo um exercício, um esforço, né, grandioso para que, ao me colocar melhor do que tal ou qual pessoa, como se eu quisesse dizer assim, você não serve para estar neste grupo. Você não serve para nós. E claro, se outras pessoas, né, do grupo colocarem também esse tipo de situação, se deixarem envolver, vai se excluir aquela pessoa. Por isso nós vemos grupos, né, muitas vezes, quanto às questões políticas, que estão unidos e estão unidos a favor de uma liderança X e contra uma liderança Y, né? E todas aquelas pessoas que estiverem a favor da liderança Y, que é oposta aos interesses do grupo da liderança X, são rechaçadas, são colocadas como menores, são colocadas como sem valor, né? E aí quer se apagar a identidade do outro, né? Porque o outro só teria identidade na medida em que ele esteja pensando conforme eu penso. Essa é uma questão bem interessante para nós analisarmos. E o Freud continua. As relações de um indivíduo com os pais, com os irmãos e irmãs, com o objeto de seu amor e com seu médico, na realidade, todas as relações que até o presente constituíram o principal tema da pesquisa psicanalítica, podem reivindicar serem consideradas como fenômenos sociais e, com respeito a isso, podem ser postas em contraste com certos outros processos, por nós descritos como narcisistas, nos quais a satisfação dos instintos é parcial ou totalmente retirada da influência de outras pessoas. O contraste entre atos mentais e narcisistas, Bloiler, 1912, talvez os chamasse de autísticos, incide assim inteiramente dentro do domínio da psicologia individual, não sendo adequado para diferenciá-la de uma psicologia social ou de grupo. Os atos sociais, eles envolvem, né, um processo de empatia. Eles envolvem um processo de se estar em união. E
Nos processos, né, colocados como narcísicos ou narcisistas, a satisfação dos instintos ela é parcial, né? Não há uma satisfação própria, porque o narcisista ele acaba não tendo uma experiência que ele se satisfaça completamente, porque ele sempre está a precisar do outro. E isso parece contraditório, né? Eu, um psicanalista, falando isso, porque se, segundo Freud coloca em suas obras, e também o Lacan, que nós somos seres faltantes, né? Somos seres desejantes e estamos na incompletude. Agora, o narciso, ele não consegue realizar uma satisfação dos instintos de forma plena. Por quê? Porque ele deve ter a satisfação somente de si por si mesmo. E esse tipo de satisfação de si por si mesmo, ela não traz realmente completude. Porque quando nós estamos com outro, nós acabamos por nos colocarmos, ainda que possa ser uma falsa sensação de completude, mas existe ali, vamos colocar assim, complementaridade. Existe aquilo que complementa, né? Quando um casal, seja homo, né, hétero, estão juntos, há uma completude, não uma completude, perdão, há uma complementaridade. Um complementa o outro de que forma? Que o outro supre aquela falta. E o narcisista, ele não vai suprir a falta de ninguém. Ele simplesmente quer a sua falta suprida. E usando do outro. Eu estou aqui até avançando para aspectos do transtorno, né? De personalidade narcisista. Não seria bem isso que o Freud está a falar. Eu que estou avançando aqui, aproveitando o momento, né, da atualidade que nós dizemos em saúde mental que estamos numa era narcísica, né? E claro, o que o Freud quer dizer é que quando ele diz assim, podem ser postas em contraste com certos outros processos por nós descritos como narcisistas, nos quais a satisfação dos instintos é parcial ou totalmente retirada da influência de outras pessoas, né? Outras pessoas me admiram, outras pessoas me aplaudem, outras pessoas satisfazem o meu desejo. E ali, eu, com o meu campo narcísico, estou satisfeito. Agora, isso sou eu, sempre eu, a sós. Ainda que a influência seja retirada de outra pessoa, mas eu não estou em um grupo. A satisfação é minha. Por isso, diz o Freud, o contraste entre atos mentais sociais e narcisistas incide assim inteiramente dentro do domínio da psicologia individual, não sendo adequado para diferenciá-lo de uma psicologia social ou de grupo, né? Então, os estudos dos aspectos narcísicos, eles acabam não sendo adequados para se estudar uma psicologia social. Porque aquele indivíduo, né, por exemplo, um indivíduo com um transtorno de personalidade narcisista não se insere, né, não se insere, né, em um campo da sociedade. Ele não tem, né, uma convivência, né,
social ele está dentro de um grupo, por exemplo, só para satisfações próprias, pessoais. Ele não está para realmente auxiliar um grupo. Então o narciso aqui, um narcisista aqui, ele pensa, haveria de ser, por exemplo, a figura do líder de um grupo. Né? Porque enquanto líder, nós vamos ver isso lá na frente, ele não precisará exatamente seguir determinadas regras. Afinal de contas, é o líder. Né? O indivíduo, nas relações que já mencionei, com os pais, com os irmãos e irmãs, com a pessoa amada, com os amigos e com o médico, cai sob a influência de apenas uma só pessoa ou de um número bastante reduzido de pessoas, cada uma das quais se torna enormemente importante para ele. Ora, quando se fala da psicologia social ou de grupo, costuma-se deixar essas relações de lado e isolar como tema de indagação o influenciamento de um indivíduo por um grande número de pessoas, simultaneamente, pessoas com quem se acha ligado por algo, embora, sob outros aspectos e em muitos respeitos, possam ser-lhe estranhas. A psicologia de grupo interessa-se, assim, pelo indivíduo como membro de uma raça, de uma nação, de uma casta, de uma profissão, de uma instituição ou como parte componente de uma multidão de pessoas que se organizaram em grupo, numa ocasião determinada, para um intuito definido. Esse é o objetivo da psicologia social que o Freud coloca, né? É observar o indivíduo dentro de um grupo, né? A sua influência por um grande número de pessoas, né? Pessoas essas às quais ele está ligado por um objetivo, por algo. Esse algo é um objetivo, né? É uma meta, vamos colocar assim. Agora, é interessante sobre outros respeitos, né? Independente desses objetivos citados, esse objetivo citado, em outros respeitos, os interesses, né, podem ser completamente estranhos àquele indivíduo. Isso que é o interessante, né, desse estudo da psicologia de grupo ou psicologia social. E aí vai se estudar o indivíduo como membro de uma raça, a raça que obviamente, né, na época do Freud se colocava nesse sentido, no sentido como, né, um termo usado, né, à época. Hoje nós vamos colocar etnias, né, e não raça. Raça não é um conceito científico, né, é um conceito social. Precisamos fazer essa observação importante. Como antropólogos, né, arqueólogos, sociólogos que vão estar, né, especialmente os antropólogos, né, vão estar, por exemplo, estudando, né, etnias negras, etnias indígenas, né, um indivíduo que faz parte, né, de um campo demográfico de determinadas regiões, né, de uma nação, né. Por exemplo, qual a psicologia, né, do povo brasileiro, né? Qual a psicologia do povo canadense? Né? Aí é um estudo de uma nação, né, como ela se construiu, como ela se constituiu, como que psicologicamente essas pessoas, né, que vivem numa nação, elas vivem, têm as suas características, o seu modo de pensar, a sua cultura, né? Que influências, né, se deram para formar a psicologia de um país, né? Uma profissão, né? Se nós olharmos aí entregadores, né, de aplicativos, nós vamos ver que existem falas, né, muito específicas deles, né? Seja de
positividade quanto à profissão, seja das dificuldades que elas trazem, né? E como que eles se unem, né? Como há pouco tempo teve o caso, uma reportagem que eu assisti, de um entregador que foi levar a comida, né, para um morador, né, de um apartamento, e ele, né, estava ali não autorizado pelo aplicativo para entregar, né, então ele estava seguindo uma ordem de que ele não iria subir para entregar, né, a comida, e sim a pessoa iria descer. E o morador fica muito irritado com aquilo, desce, né, agride o entregador, e logo depois aquele grupo de entregadores, né, que vão à delegacia, vão dar forças àquele entregador, eles agem de forma a defender aquele entregador contra uma elite que eles dizem estar, né, contra eles, e tombam, né, depois, todos indo de moto, tombam o portão do condomínio, né. Então nós vemos aí a psicologia de grupo. Será que, né, a atitude de violência, né, gerada nesse grupo de entregadores, né, de motoboys, que tombou o portão de um prédio, será que todos eles teriam esse tipo de atitude caso não estivessem em um grupo? Isso que nós vamos estar estudando, isso que nós estamos começando a estudar, né? Essa série de estudos que nós iremos fazer, né? De uma forma simples, né? De uma forma a explicar de um modo acessível, né? Que seja, espero, né, acessível ao entendimento de todos, se não de todos, pelo menos da maioria que estará a nos assistir, já que também já vou fazendo observação de que a Meta, né, a empresa do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, por 30 dias está deixando as lives, né, no Facebook gravadas, e depois está tirando do ar. Então eu estou baixando as lives tanto pelo celular quanto pelo notebook, né, depende do aparelho que eu estarei usando. Aqui eu estou usando o celular, e depois fazendo o upload, né, para o YouTube, a fim de não se perder, né, esses conhecimentos, né, de não se perder esse momento, né, para que nós possamos manter no ar, né, esse nosso projeto. Continuemos com Freud. Uma vez a continuidade natural tenha sido interrompida desse modo, se uma ruptura é assim efetuada entre coisas que são por natureza interligadas, é fácil encarar os fenômenos surgidos por essas condições especiais como expressões de um instinto especial que já não é redutível, um instinto social, Herd Instinct, Group Mind. Essas expressões estão em inglês no original, anota aqui, que não vem à luz em nenhuma situação. Contudo, talvez possamos atrever-nos a objetar que parece difícil atribuir ao fator numérico uma significação tão grande que o torne capaz por si próprio de despertar em nossa vida mental um novo instinto, que de outra maneira não seria colocado em jogo. Nossa expectativa dirige-se assim para duas outras possibilidades: que o instinto social talvez não seja um instinto primitivo, insuscetível de dissociação, e que seja possível descobrir os primórdios de sua evolução num círculo mais estreito, tal como o da família. Né? O Freud está colocando aqui que o instinto social passa a não ser um instinto primitivo, passa a não ter nada a ver com os instintos, né, primários que nós temos, né?
como o de comer, né? O de dormir, o do sexo, né? O da sede. E que possa ser possível descobrir os primórdios da evolução de um instinto social num círculo mais estreito, né? Tal como o da família. É aqui que vai entrar, como disse, né, o editor em inglês na nota, de que essa obra, né, Psicologia de Grupo e Análise do Eu, está especialmente ligada ao quarto ensaio do livro Totem e Tabu, de Freud, né, onde ele vai estar fazendo ali uma antropologia psicanalítica, né. E o último parágrafo diz o Freud: embora a psicologia de grupo ainda se encontre em sua infância, ela abrange imenso número de temas independentes e oferece aos investigadores incontáveis problemas que até o momento nem mesmo foram corretamente distinguidos uns dos outros. A mera classificação das diferentes formas de formação de grupo e a descrição dos fenômenos mentais por elas produzidos exigem grande dispêndio de observação e exposição, que já deu origem a uma copiosa literatura. Qualquer pessoa que compare as exíguas dimensões deste pequeno livro com a ampla extensão da psicologia de grupo poderá perceber em seguida que apenas alguns pontos escolhidos dentre a totalidade do material serão tratados aqui. E realmente, é em apenas algumas questões que a psicologia profunda da psicanálise está especialmente interessada. Obviamente que o Freud aqui ele faz uma introdução ao tema, já vai colocando, né, que ele já deixa assim que embora a psicologia de grupo ainda se encontra em sua infância, né, estava ali no início das pesquisas, né, ela já abrangia um imenso número, né, de temas independentes. E aí os investigadores tinham um arcabouço muito grande, né, para poder realmente estarem fazendo, né, as suas pesquisas, né. Por exemplo, se investigar a atitude de uma pessoa no grupo familiar, né, a psicologia de um país, né, dentro do processo de castas, né, vamos colocar aí na Índia, né, que tem lá os processos de castas devido ao hinduísmo, investigar psicologia, né, específica, né, nesse processo, a psicologia específica em grupos de trabalhadores, o exemplo que eu dei, por exemplo, de entregadores de aplicativos, de motoboys, enfim. Temas independentes, né, que com grupos os mais diversos, né, mais diversas formações, investigarmos ali o que ocasionaria, né, a reunião daquelas pessoas, né, qual o fator fundamental, essencial, que iria ocasionar a formação desses grupos, né, e é isso que o Freud se propõe nessa obra e que nós vamos estar fazendo essa leitura comentada, né, de mais esse trabalho de Freud. Esperamos assim contribuir, né, com seja a nossa contribuição, uma parcela ainda que pequena, mas de contribuição para o conhecimento de aspectos psicanalíticos, né, nessa psicologia de grupo e também na análise do eu. Vou me despedindo aqui por hoje. Fiquem bem.